Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABECOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:03, seja bem-vindo, eu sou Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas e acessar o nosso blog, gentequefala.com.br. Nós queremos a sua participação, fazendo perguntas aos nossos convidados, pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Eu apresento agora os convidados de hoje, para você que nos vê pelas imagens das redes sociais. Aqui à minha esquerda, José Aníbal, economista, sempre deputado, sempre senador do PSDB. Seja bem-vindo, Aníbal. Muito obrigado, parabéns aí aos convidados, é uma escolha feliz e desejo que os nossos telespectadores e ouvintes participem de um bom programa. Será um excelente programa, seguramente. Também conosco, aqui à minha esquerda, para você que nos vê pelas imagens, Reinaldo Polito, palestrante, mestre em Ciências da Comunicação, professor de expressão verbal. Seja bem-vindo mais uma vez, Polito. Sempre uma honra estar aqui com você. Prazer, obrigado. Muito obrigado. Também conosco, aqui à minha direita agora, o advogado, doutor Leonardo Tavares, presidente do Ampliarte. Leonardo, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde a todos e boa tarde aos telespectadores e ouvintes. Não te chamo de Leonardo, te chamo de Léo, né? Por favor. Melhor assim. E também conosco o vereador Ricardo Nunes, do MDB, vereador paulistano. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, Mauro Friesman. Obrigado aí a todos os telespectadores, aos participantes aqui. Pela pauta vai ser um programa bastante intenso. Vai ser bastante intenso, denso, né? Vamos ao nosso primeiro tema, então. Antes de classificar como inaceitáveis as declarações de Rodrigo Janot, que confessou ter entrado armado no Supremo Tribunal Federal para matar o ministro Gilmar Mendes, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, não gostou da ordem de busca e apreensão em endereços do ex-colega na sexta-feira. Em nota, o Ministério Público criticou a ação e questionou o silêncio da OAB diante das buscas em um escritório de advocacia. José Aníbal, o que tem por trás desse silêncio? De qualquer maneira, o Janot nunca foi muito amigo da advocacia, nunca foi muito amigo da OAB também, né? Janot sempre foi muito amigo do poder, né? Ele sempre foi muito presente, inclusive para dar cursos a iniciativas do poder no sentido de difamação de adversários. Eu fui vítima de um desses casos. Tive que ir para o Supremo e o Supremo encerrou a ação. Tal era o grau de fraude, de mentira, a ação que ele deu curso. Eu fui para a tribuna da Câmara, eu era deputado na época, era secretário de Energia, mas pedi para voltar a exercer o mandato e o interpelei duramente. Fui, inclusive, tentar buscar seus antecedentes, né? Depois me abstive disso aí e resolvi focar só no ato absolutamente irregular e ilegítimo que ele cometeu a dar curso a uma denúncia armada pelos nossos adversários do PT. Isso ficou patente depois no Supremo Tribunal Federal. O processo foi arquivado. Aliás, eu tive uma atividade intensa para que o Supremo julgasse. E finalmente o Supremo julgou, mas levou 14 meses. Entre ouvir as pessoas mencionadas, etc. E eu falei muito com a Polícia Federal, com o Daelo, que teve uma postura firme e realmente fez as oitivas que tinham que ser feitas. Eu ouvi até do ministro Supremo, olha, que tem muitos parlamentares que têm ações contra os parlamentares, denúncias, etc. Só tem um que não parou de pedir a nós todo dia que dessemos curso à ação, para julgar a ação. Tudo por culpa desse Janot. O sujeito que tem o poder que tem um Procurador-Geral da República e que diz, pegou uma pistola e foi para matar um juiz do Supremo e depois se matar, não precisa de muitos comentários mais. Sobre a legalidade do ato do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que mandou fazer uma ação no escritório dele, na casa dele, isso é uma questão, eu não sou advogado,
né, vejo que o novo procurador-geral estranha o silêncio da OAB, etc, etc. Eu, de qualquer maneira, acho que não podia deixar que esse cidadão continuasse tendo porte de arma e uma arma. Porque, como ele mesmo reconhece, a forma de relaxamento dele na Procuradoria-Geral, e isso era amplamente conhecido em Brasília, era um bar que ele montou numa sala ao lado, onde tinha várias bebidas. E não era Coca-Cola, não. Era gin, uísque, cachaça, que dizem, ele tomava inclusive durante o expediente, e ele admite isso no livro dele, era um momento de relaxamento, estava muito tenso e tal. Então um cidadão como esse, ele realmente é perigoso, vai que ele tem uma recaída de novo e pega essa pistola e sai atrás de algum desafeto dele. Então realmente tirar dele o porte de arma e pegar a arma dele, isso teria sido absolutamente necessário, independente de qualquer outra coisa, em função da declaração que ele faz. Agora, fazer uma ação ampla na casa dele, no escritório dele, isso aí nós temos até advogados aqui que poderão falar melhor do que eu. A sua avaliação, Leonardo, esse silêncio do OAB e essa busca, de fato, se poderia ter ocorrido como ocorreu? Olha, eu não sou criminalista, mas me parece que, inclusive, nem tem crime, porque ele pensou em fazer, ele não agiu, ele não fez. Me parece absolutamente, do meu ponto de vista, autoritário. Porque a gente tem N pensamentos, ninguém aqui vai confessar os pensamentos que tem. Se a gente for preso pelos pensamentos que tem, estamos perdidos. É o alienista do Machado de Assis, está todo mundo preso no sanatório e só o juiz para fora. E assim, o que me chama a atenção é como o sistema judiciário brasileiro não vai dar certo nunca, jamais. Não pode uma Suprema Corte ficar presidindo inquérito. Ela tem que julgar as demandas essenciais para a nação, ponto, questões constitucionais e ponto. Quer dizer, você tem lá N processos, eu sou advogado, eu confesso, pouquíssimas vezes um processo meu chegou no Supremo. Os advogados, desde o tempo do poder, o tempo inteiro estão lá, quer dizer, para que serve aquilo? Então, assim, não vou dizer se foi legal, não, me parece que sim, me parece, pelo menos dos parcos conhecimentos de direito penal que eu tenho em processo penal, o livre pensar não é crime ainda, então me parece autoritário, mas o que me chama mais atenção é que a justiça não vai funcionar desse jeito, o Supremo presidindo inquérito, tomando iniciativas por conta própria para seguir as investigações. O Polito, agora é tudo estranho, né, porque no livro ele fala dessa intenção de matar uma autoridade, mas ele não disse quem é, ele falou depois para os jornalistas, é muito esquisito. Talvez ele tenha sido instigado a dar alguma informação um pouco mais bombástica com o objetivo de vender o livro. Se foi isso, ele correu um tiro no pé, hein? Um risco sério de fazer um assassinato à própria reputação dele. Eu divido o Janot assim em alguns aspectos distintos. Eu me lembro quando ele mandou fazer aquelas gravações lá no Jaburu para pegar o Temer na conversa com Wesley, aquilo foi encaminhado por ele, num momento em que ele fez a primeira denúncia, tudo bem, mas depois insistir com uma segunda, com uma terceira, quando o Brasil já fazia as suas reformas, já tinha feito a reforma trabalhista, e já estava prontinho com outras reformas, tudo andando, nós teríamos caminhado bastante, hoje a vida do brasileiro seria muito mais simples. Já estava quase no fim de governo, deixa terminar, passa um pouco e depois entra com todas as forças possíveis. Então, errou muito nesse caso. Com relação ao fato de terem ido lá na casa dele para fazer as buscas, se é para buscar o revólver, como disse o Aníbal, tudo bem, uma pessoa como essa provavelmente deveria ficar sem a arma, porque já demonstrou que tem ímpetos que deveriam ser cerceados. Mas pegar computador e outros bens ali, aí já não estava, eles estão provavelmente ultrapassando um pouquinho esses limites. Eu fico perguntando o seguinte: se fosse o Gilmar Mendes a fazer uma declaração como essa, se alguém teria ido na casa dele, no escritório dele, avançado, olhando... O banco BV, leasing, mesma coisa. Infelizmente, foi uma prática que muitas empresas adotaram de colocar endereços em municípios que apresentavam ISS menor,
mas operavam efetivamente a partir da cidade de São Paulo. O Safra, por exemplo, o Safra está aqui na Paulista, tinha um endereço lá em Poá. Até comentar uma coisa. O senhor está destacando nomes de bancos, né? Porque tem alvo preferencial são os bancos? Porque normalmente as empresas de leasing, elas são decorrência de alguma instituição financeira. Então você tem o Safra, mas tem o Safra Leasing, né? Nós estamos falando, por exemplo, tem o Banco Decoval, nós estamos falando do Decoval Leasing, né? No caso do Safra, eu fui lá do Safra Leasing, tinha um endereço em Poá. Aí o funcionário foi lá, olha que coisa interessante. Eu falei, conta para mim como é que era quando você chegava lá no Safra Leasing. Eu chegava lá, abria uma portinha, tipo porta de bar. Se você olhar no Google Earth, né, a Avenida Brasil 78, é uma porta de levantar que é totalmente incompatível com a riqueza das agências, Zé Nibo. Inclusive, a quantidade de funcionário, eu pedi, por exemplo, pela CPI, olha que interessante, que a Sabesp me falasse quanto gasta de água o Safra Leasing lá em Poá. Dava R$78 na média. Cada telespectador veja na sua casa, se você tem condições de ter centenas de funcionários no local pagando R$78. Então, a CPI ela tem um poder de fazer algumas ações de você ir cruzando informações de demonstrar que aí só tinha um endereço, né, fictício, e que a sede, a matriz realmente funcionava aqui em São Paulo. Então, o Decoval, ele viu a nossa investigação, nós fizemos todo o trabalho de levantamento de documentos. A CPI entende que a partir de maio de 2016 eles já operavam em São Paulo, né? Então eles estão propondo pagar 2 anos e tem esse avanço, mas infelizmente fica para o telespectador que a gente não consegue imaginar que alguma instituição financeira que a gente confia faça uma prática dessa de colocar só o endereço no município para pagar menos imposto. Qual a expectativa da CPI, o potencial de recuperação de valores em impostos para a cidade de São Paulo? Gigantesco. Só para você ter uma ideia, a gente tem 2 situações, Mauro, que é importante. É o passado, os 5 anos passado e o daqui para frente. Vamos pegar, por exemplo, aqui o Decoval. Então ele quer pagar 2 anos, vai dar em torno de 20 milhões, a gente vai tentar recuperar mais outros 3 e passa a pagar a partir do mês que vem 600 mil por mês a São Paulo. Você pega o Itaú pagava em Poá 170 milhões por ano de ISS, mais um tanto em Barueri. Então ele vai passar, já passou a pagar em São Paulo 230 milhões por ano das operações de leasing, de cartão e etc. Você pega, por exemplo, o Alfa, pagou à vista 32 milhões e já está em São Paulo pagando imposto em São Paulo. O BV pagou 37 milhões do passado e já está pagando à vista. Então, nós vamos ter mais de 400 milhões por ano de nova arrecadação daqui para frente por ano, né? Do que se sabe, né? Do que se sabe, exatamente. Daquilo que agora, né? E tem a questão do passado que a gente já recuperou aí mais de bilhão. Senador Aníbal, qual o seu olhar de economista sobre essa problemática? Porque nos tempos atuais, muitas empresas são abertas, muita gente trabalhando, emitindo nota fiscal para prestação de serviços, né, o tal do PJ, há a possibilidade muito grande do serviço ser prestado em São Paulo e a empresa estar registrada em outras cidades. E olha, não é uma barbaridade assim, né? Eles pagavam lá 0,25, 0,50, e aqui em São Paulo é 2. Só que aqui estão os funcionários deles. Aqui tem que ter as creches para atender as crianças dos funcionários deles, porque eles, em geral, não fazem creche, deviam fazer. Aqui estão os postos de saúde. Aqui tá... isso não, mas funciona. O número de crianças em creche em São Paulo, fora da creche de São Paulo, caiu fortemente esses 2 últimos anos. A expectativa é zerar essa fila. Ela está em torno de 30 mil crianças, já teve 120 mil. E esses bancos, a sensibilidade desse povo é zero. A luta maior deles é o balanço trimestral. A gente está cansado de ver aí a concorrência entre Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e tal, Santander, etc, etc. Eu espero que o Banco do Brasil e a Caixa não tenham incorrido nesse procedimento. Isso é uma fraude. Está fraudando. É uma coisa grave. Deviam vir a público se desculpar. Aliás, eu acho, Mauro, que a gente devia ter aqui um quadrinho com relação a essas coisas de lesar o patrimônio público, né? O tesouro, e lesar também... Vão querer me bater aqui, mas... Não, tudo bem. E lesar também o consumidor. Eu tenho uma amiga que em maio resolveu comprar um carro Tigo 7 dessa Caoa Chevy. Em maio. Em junho o carro já teve que ir lá porque ele fazia um barulho estranho e disseram que tinha que trocar os amortecedores. Isso é um absurdo. Em julho, ela entrou com outra reclamação, os barulhos continuavam.
O carro foi para lá no final de agosto, na agência, e está lá até hoje. Elas mentem para todo dia. Ela está sem carro. Se já vieram os engenheiros da fábrica que não acertaram no diagnóstico. Eu estou imaginando aqui que eles fazem essa propaganda toda desse Tigo, dessa caoa-chefe e tal, e estão com receio de reconhecer que vão ter que fazer um recall, mandar vir todos os modelos para fazer algum reparo em todos os modelos. O fato que isso é grave. Como é que você suprime? Aí ela reclamou, mas eu preciso de um carro, eu preciso trabalhar. Ah, nós arrumamos um carro para a senhora, mas a senhora tem que fazer o seguro. Arruma um carro qualquer aqui. Não, eu não vou fazer seguro. Seguro eu fiz no meu carro, que eu comprei de vocês. Essa coisa aqui do ISS é grave. Olha os números que o nosso vereador deu. Aliás, parabéns para a Câmara, que está fazendo um trabalho sério em cima disso. Esses números devem ter... Olha, multiplica isso aí. Com certeza. Mas vocês é que a gente não pode tomar o imposto. O imposto, ele não é do poder público, entendeu? Você está tomando o dinheiro do cara que trabalhou. Então, assim, o que eu quero dizer? O dinheiro não é da prefeitura, o dinheiro não é da União, o dinheiro não é do Estado, o dinheiro é de quem produziu aquele dinheiro. Ele tem que pagar porque ele é obrigado a pagar. Se não fosse tão escorchante os impostos no país, e eles são escorchantes, não teria esse problema. E assim, as coisas são caras, você, telespectador, não sabe, porque não está lá na sua nota fiscal e não está na embalagem, mas mais da metade daquilo que você compra, via de regra, é imposto. Então, assim, do 1 quilo de feijão que você compra, 40 e poucos é imposto. Do 1 quilo de arroz, 40 é imposto. Quer dizer, o preço do produto quase que dobra. Então, assim, o imposto não é da prefeitura. O imposto não é. A prefeitura pega, e assim, vamos falar a verdade, desculpa, vereador, mas os serviços não são bons. As ruas são completamente esburacadas. Mas, doutor, nós estamos falando de fraude. Mas nós estamos falando de fraude tributária, isso é crime. Mas nenhum empresário, a maioria esmagadora é séria, quer trabalhar com o poder público nas costas. Ela quer trabalhar com calma para fazer o serviço dela, que já é difícil. Construir prédio, vender livro, o que seja. Por que ela é obrigada a fazer essas coisas? Porque são escorchantes. São escorchantes, os impostos são escorchantes. Os bancos são obrigados a fazer isso? Com esse balanço trimestral que eles têm, mas eles são obrigados a o problema dos... É que assim, nós estamos falando dos bancos, mas esse tipo de coisa afeta principalmente os pequenos, não é só os grandes. A gente olha para os grandes, mas assim, o pequeno prestador de serviço, ele está nessa roda, ele está nesse meio. E ele está prestando serviço aqui, ele, como o Mauro falou bem, ele tem a base aqui, mas ele presta serviço ali em Campinas, ele presta serviço ali em Barueri. Mas a base é aqui. Mas, ele mas aí o que eu faço? A prefeitura de Campinas me cobra, a de São Paulo me cobra. Não tem duplicidade de cobrança. Eu tenho no local da sede. E o Estado brasileiro tem uma carga tributária grande, porque a sociedade brasileira sustenta esse Estado aí, de procuradores, de altos funcionários, de parlamentos caríssimos, de poder judiciário. Agora mesmo, ontem saiu uma denúncia. Quer se fazer aqui para os procuradores de São Paulo um prédio de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Auxílio paletó, auxílio não sei o que lá. 10. Não, essa coisa de auxílio de 10 já caiu. A gente precisa ter olho grande no seguinte. Quando o meu discurso inaugural no Senado, eu levantei o curso da Câmara e do Senado e do Tribunal de Contas, que é um orçamento único. Câmara, Senado, 11 bilhões de reais. Eu lembro que estava o senador Cássio Cunha Lima no plenário da Paraíba e disse, isso é mais do que toda a receita do Estado do Paraíba para manter 3 prédios. Esse aqui do Senado, aquele da Câmara e o Tribunal de Contas. Se cortar pela metade, ninguém vai sentir a menor falta. Vamos ver o político. Então, realmente tem um desperdício de dinheiro no setor público enorme. Agora, não acuse erradamente. Quer dizer, não tenta dizer, não, é que a carga é grande, o sujeito vai sonegar. Então, fala para o sujeito, que é a população brasileira, que ela tem que se subordinar contra esses ralos enormes que tem no setor público. Polito, o que eu acho, primeiro, é que essa história não é nova, é antiga. Há décadas que eu ouço falar de que as empresas se instalam lá para pagar um pouco menos de imposto. O primeiro problema que eu vejo aí é a concorrência desleal, porque se tem alguém aqui pagando 2%, 5% de ISS e o outro lá paga 0, alguma coisa... Fazendo o mesmo serviço. A mesma coisa, está existindo aí uma concorrência desleal. Por outro lado,
é um sintoma de que realmente os impostos estão Exato. muito elevados. Então, as empresas tentam procurar uma forma de sobreviver. Não é o caso dos bancos, porque tem lucros exorbitantes até, sem dúvida Sim, nenhuma. claro. Eu me lembro que quando o Brasil abriu as portas para os bancos estrangeiros, falei, agora esses bancos nacionais vão aprender, porque lá o spread é pequenininho, 0, alguma coisa. Os bancos chegaram aqui, quando eu vi, eles estavam cobrando 10, 20%, exatamente como estavam aqui, porque o mercado permitia isso. Então, os bancos não têm problema de receita, mas muitas empresas que sofrem, às vezes, para pagar ali o salário do funcionário, para pagar o aluguel, precisam encontrar formas de sobreviver. E talvez aí esteja uma oportunidade de reforma tributária, quem sabe diminuir um pouquinho desses que precisam produzir. Vereador, como é que a gente chega num ponto de equilíbrio? Destacando o que o Polito falou agora, essa questão dessa fuga para poder pagar menos impostos, e o poder público não perder os impostos na sua... naquilo que é dela, porque a pessoa está pagando, a empresa está pagando imposto em outro lugar. Não, com certeza, mas o Polito, até o que o Leonardo fala aqui, vamos separar as coisas. Uma coisa, nós temos bancos e instituições de leasing que estão em outro município. Não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda, mas que está, por exemplo, lá em Osasco. Tudo bem, ele está lá, o funcionário está lá. O Zé Aníbal falou muito bem aqui, falou o seguinte, quando você tem os funcionários aqui, tem uma instituição que tem 12 mil funcionários aqui. Aí lá em Poá tem 19 registrados. E paga o imposto lá, e São Paulo que fica com a carga da creche, de dar o transporte, de dar... Tá errado. Agora, os bancos devem ter um agente aí, porque se todos eles vão fazer a mesma coisa, deve ter alguém fazendo esse meio de campo, não? Sim, agora, o que a gente precisa separar? Tem departamento para esse tipo de coisa. Departamento da fraude tributária. Departamentos para isso. Agora, o que a gente não pode aceitar, Leonardo, é o seguinte, o cometimento da fraude, e ainda mais porque quem tem bilhões de lucros por ano e vai fazer com que bilhões, não estamos falando em mil, é bilhões. Sabe o que acontece? A gente não pode aceitar falar aqui num programa importante como esse da Trianon aqui, falar para o telespectador o seguinte, olha, a fraude é aceitável. Não é aceitável, ninguém falou isso. É preciso observar por que ela leva a fazer isso, exato. Essa pressão está muito forte, porque não adianta, você vai lá, coloca a guilhotina na cabeça, no pescoço do outro, exato. E tem que encontrar uma maneira de sobreviver. Exato. Então, assim, toda vez que vem essa discussão tributária, a gente aponta para as grandes empresas. Só que, assim, a maioria esmagadora dos empresários são pequenos empresários. Precisamos de auxílio de licença maternidade de 1 ano. Tá, beleza. As empresas têm 2 funcionários. Ela tem 2 mulheres, o cara fica 1 ano pagando 2 funcionárias que não estão trabalhando. Então, assim, mas o banco não quer pagar o auxílio. Então, assim, não dá para discutir carga tributária, legislação trabalhista, pensando no banco. Porque a maioria esmagadora dos empresários estão discutindo isso. Não, mas a discussão não é essa. É que foi muito forte, muito impactante os resultados que eles encontraram no que refere aos bancos. Mas nós não podemos presumir que a pessoa vai trabalhar em empresário para trabalhar de má fé. Ela é levada a essa situação, sim. E se a carga tributária não fosse escorchante, ela não levaria a isso. Eu entendo, a lei está posta, ela tem que ser cumprida. Eu não estou falando isso. A lei está posta. Você vai confundir o telespectador. Ninguém está falando o que você está falando. Está falando o seguinte, que cometeram uma fraude, onde a empresa está aqui, a matriz está aqui, a sede está aqui, o diretor está aqui. O problema vai continuar. E eles criaram o endereço lá. Eu estou falando de Itaú, de Santander, de Safra, eu estou falando de empresas que fraudaram os cofres municipais. Agora, Ricardo, eu fico assim assombrado, como é que os seus antecessores não viram isso? Porque se faz um plano de inteligência, é fácil você verificar consumo de água, consumo de energia. Se está consumindo muita energia e não tem arrecadação, é porque está sonegando. Se lá está consumindo pouca água, e você tem essas empresas instaladas, alguma coisa está acontecendo, porque como é que consome pouca água e não tem atividade lá, não é isso? Eu fui vereador em São Paulo em 2005 e 3 meses, e 2006, 2 anos. Eu ouvia falar, mas a meu ver, os casos que me diziam eram de empresas de serviços, empresas de não sei o que e tal. Ninguém tinha, e nós tivemos tantos assuntos relevantes a tratar naquele momento, recuperação financeira da prefeitura, pagar contas em atraso, etc, que não focamos nisso aí. Portanto, é muito oportuno que a Câmara agora tenha focado nisso aí e tenha feito. Uma questão, para a gente se entender, todos nós aqui, todos acham que a carga é alta, ela é, sobretudo, muito desigualmente distribuída. Também. Os que ganham mais pagam menos, pagam nada quase,
frente àqueles que ganham menos. Como você disse, o feijão tem um imposto alto, o sabão em pedra tem imposto, isso, aquilo, Não, outro tem tudo, a imposto. casa. E a cesta de consumo de quem ganha R$2.000, que é a média do ganho do trabalhador brasileiro, é uma cesta de consumo que está muito nisso, em produto de limpeza, em comida, não é em gastos supérfluos. E aí a tributação incide fortemente. O Brasil precisa fazer essa reforma tributária e tornar essa estrutura de carga tributária mais equânime, menos desigual como ela é hoje. Eu sei que nós vamos falar de... Para a gente encerrar, eu vou para o intervalo, que a gente tem outros temas. Vamos lá, só para encerrar. É um dado que eu venho ali do setor. Depende do ITBI, do ISS e tal, mas via de regra, o imposto para você construir uma casa para você vender ao público é de 55%, a carga tributária total. O cidadão financia o imóvel por 30 anos, geralmente ele paga 25%, 20%, 30% e financia o resto. Então, assim, ele vai financiar 30 anos o Estado para pagar imposto. Então, assim, a sua casa é cara ou você não tem casa, porque a carga tributária é gigantesca. 55% da carga tributária, se o seu imóvel custa 200 mil, 120 mais ou menos é de tributo, todos os tipos de tributos, estadual, municipal, então assim, a pessoa, o brasileiro, ela vai achar uma situação, se a gente não atacar o problema, tá posta a lei, tá errado, ok, pague, mas nós temos que atacar o problema. Ok, antes de a gente partir aqui para o intervalo, uma mensagem da Prefeitura de São Paulo. Olha só, gente, o que bacana o que a Prefeitura de São Paulo está fazendo para simplificar a vida de quem precisa tirar uma carteira de trabalho, emitir um bilhete único especial, dar entrada no seguro-desemprego e até para quem está procurando recolocação no trabalho. Agora você consegue fazer tudo isso em uma unidade do Descomplica SP da Prefeitura de São Paulo. Por exemplo, você mora na Zona Sul, na Zona Sul da capital e precisa de serviços relacionados ao IPTU e do cartão de estacionamento para idoso, dá para fazer as duas coisas no Descomplica São Paulo, lá do Campo Limpo. São mais de 250 serviços à disposição do cidadão. E além da unidade do Campo Limpo, tem Descomplica São Paulo também em São Miguel, na Zona Leste, em Santana e Tucuruvi, na Zona Norte, e no Butantã, na Zona Oeste. Também dá para fazer muita coisa pelo site do Descomplica SP, então você tem que anotar aí e acessar, é o descomplicasp.prefeitura.sp.gov.br. Descomplica SP, a prefeitura presente para facilitar e descomplicar a sua vida. Nós vamos para um intervalo agora aqui no programa Gente que Fala, 12h36. Na volta, nós vamos falar sobre o discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU sobre a oratória do presidente. A gente já volta. Atenção, você que tem imóvel em Guarujá. Essa é a oportunidade de quitar sua dívida com a Prefeitura, à vista ou de forma parcelada, com descontos de até 100% em juros e multas. É o Refis 2019. Para pagamento à vista, basta preencher o formulário de adesão e apresentar o RG. Tudo fácil, rápido e sem burocracia. Mas corra, porque o Refis termina em 31 de outubro. Mais informações no site guarujá.sp.gov.br. Na aba Serviços Online. Prefeitura de Guarujá, trabalhando pela nossa gente. 12h37 aqui na Rádio Trianon, de volta com o programa Gente que Fala, o Reinaldo Polito com a gente aqui hoje, e na avaliação do Reinaldo Polito, o discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU foi o melhor, tanto pelo conteúdo quanto pela forma. Segundo o mestre Polito, o Bolsonaro usou a emoção na medida certa, não truncou as frases durante a leitura e distribuiu com perfeição a comunicação visual de um lado para o outro do público, demonstrando bom domínio do teleprompter. O teleprompter é aquele aparelho usado para a leitura, para que a pessoa que faz a palestra ali, que faz a leitura, não fique olhando para uma folha de papel. Polito, o que aconteceu dessa vez que você está de acordo com a oratória do presidente? Porque normalmente você vai para cima, você critica. Né? Eu não tenho nenhum tipo de objetivo ideológico político quando eu faço os meus comentários. Claro. Eu me lembro quando eu comecei a analisar, por exemplo, a comunicação do Donald Trump, antes dele ser aceito como candidato dos republicanos, eu fui mostrando que ele apresentava um discurso diferente, que saía da curva e que isso poderia conquistar a população americana. E aí você assistia aos debates e a imprensa americana, que geralmente é um pouco mais à esquerda, dizia que ele era um imbecil, que ele era um idiota, que não sabia o que falava. Eu analisava tecnicamente o debate e via que ele vencia. No penúltimo debate, por exemplo, com a Hillary, ela foi com 2
facas na cabeça dele, uma de a acusação de assédio sexual e a outra de que ele não pagava imposto de renda, só para ficar na segunda. Ele disse o seguinte, aproveitando o nosso tema anterior, que se legalmente ele pudesse não pagar o imposto, ele não pagaria, mas que ele não era o único, por todos os apoiadores da Hillary, sem exceção, faziam a mesma coisa, ela não falava absolutamente nada. Então foi uma refutação perfeita ali, venceu o debate e os jornalistas continuaram falando que ele tinha perdido. Até ganhei uma aposta muito boa, um vinho caríssimo, dizendo que ele ganharia as eleições, e o meu amigo até hoje fala que ele foi deitar com o vinho nos braços e a Hillary eleita, e acordou sem o vinho e com o Donald Trump como presidente. Teve menos votos, né? Sim, Não, mas faz lá- parte, mas faz parte do mas sistema. faz parte do sistema eleitoral Só dizendo que não americano. foi essa vitória. Não, mas ganhou, está fazendo um belíssimo governo, 40 anos em que o desemprego não cai tanto, Exato. a economia bombando, e aí os críticos dizendo, mas tu vai ver ano que vem, o que vai acontecer ano que vem. Vai ganhar É sempre mais assim. estado ainda. Eu fiz esse preâmbulo porque com o Bolsonaro acontece a mesma coisa. Eu tenho sido um crítico da comunicação do Bolsonaro. E quando ele fez aquela apresentação em rede nacional para falar das queimadas, foi um desastre, né? Ele parecia um robozinho falando duro na frente, uma coisa terrível. Teria sido melhor se ele não tivesse feito aquela apresentação. Quer dizer, ganhou dinheiro que ele não, gastou dinheiro que ele não queria gastar para fazer aquilo. Agora, lá na ONU, ele, como eu disse, não truncou as frases, ele fazia pausa no final do raciocínio, teve um contato visual com o teleprompter muito mais tranquilo, muito mais sereno, e os temas que ele abordou eram os temas que estavam sendo discutidos na oportunidade. Então, você tinha o Macron falando que ele era um mentiroso, porque tinha dado algumas informações sobre as queimadas, que foram iguais nos últimos 14 anos, dentro da média, ele não poderia ficar calado com relação àquilo, até que foi ponderado demais e não mencionaram o nome do Macron. E com relação a todos os outros pontos, tem sido acossado aqui pelos partidos de esquerda, desculpa eu, Aníbal, mas também fez a defesa dele porque ele tem sido pressionado. E aquele discurso que ele fez, habilmente, não foi para a comunidade internacional, foi um discurso feito para os brasileiros. Porque, imagina, quando ele falou em petista, até eu comento no meu artigo lá no UOL, se os líderes mundiais sabem lá o que significa um petista, eu nem tenho ideia do que significa isso, mas era um discurso feito para os brasileiros e não para mudar a opinião daqueles que sejam opositores, mas para tentar fidelizar aqueles que começavam a escapar um pouquinho das suas mãos. Fala, Nil. Já vi que você já avançou. Eu acho que ele fez um discurso em tom de ordem unida, que é como ele sabe fazer discurso. É ordem unida. Depois você vai ver um elenco de mentiras. Tem um artigo na Folha de ontem, de um cientista aí, vai demolindo o discurso. O presidente mentiu aqui, mentiu aqui, mentiu aqui, mentiu aqui. As queimadas, nós falamos aqui segunda-feira passada, elas não começaram nesse governo. Elas sempre existiram por questões climáticas, por questões de várias naturezas. Mas ele estimulou aquela canalha que queima para depois grilar a terra, para depois botar boi lá, saiu queimando tudo. Tanto que foi a reação do pessoal da região. Falou, está queimando muito aqui. Não foi alguém que inventou, um esquerdista que foi lá, ou o Macron que publicou uma foto de uma queimada anterior. O fato é o seguinte, existem alguns temas que são muito caros hoje à comunidade internacional, ao mundo. A questão da desigualdade, você abre qualquer mídia, qualquer lugar do mundo, até na China, e a testemunho de que o governo chinês está fazendo um esforço enorme para romper ainda com os 8, 10% de pobreza que eles têm lá, colocando dinheiro, garantindo renda e tal. E, além do tema da desigualdade, o tema da sustentabilidade, que não é só de queimada, é a sustentabilidade no sentido mais amplo. É você fazer com que a sociedade tenha uma vida mais harmônica, de um modo geral, com a natureza, com os recursos, porque eles são finitos. E as perspectivas são de que eles se escasseiem cada vez mais. Então, esses dois temas tão importantes, sobre os quais o Brasil tem o que falar, aliás, ele reconheceu que o Brasil tem um Código Florestal para o qual ele não contribuiu de forma alguma, eu sei disso, eu fui contemporâneo dele na Câmara, o Código Florestal do Brasil é um código realmente muito bom. Quer dizer, o Brasil vinha num processo de evolução. E ele, ao invés de ser parceiro nesse processo, fazendo os reparos que forem necessários fazer,
inclusive com esse negócio do Fundo da Amazônia, uma estupidez abrir mão de um dinheiro que era gerido pelo BNDES. Não era pelo Mas não era entregue ONGs. para o governo, era entregue para as ONGs, que o consumiam o 80% desses recursos do salário. Quer dizer, 20% só era para quem fazia o que ninguém sabia. Precisa saber se eles não precisavam, fundamentalmente, desses funcionários. Eu não vou entrar nessa questão menor, mas chama o BNDES e fala, olha, vamos estabelecer um novo padrão, um novo padrão de gestão. Então, com 80%, cai para 60%. São Paulo tem uma fundação, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, que o custeio dela não leva mais do que 2%. Quer dizer, 98% é para atividade de fim, financiar pesquisa, financiar inovação, etc, etc. Você pode fazer? Pode. Então faz. Polito, para finalizar essa questão do presidente Bolsonaro, você acha que esse discurso na ONU, ele simboliza um divisor de águas na questão do discurso do presidente, da oratória do presidente, essa maneira, muitas vezes, que acontece mais no improviso, usa palavras que não são condizentes com o cargo, essa situação que não agrada muita gente. Isso pode mudar? Ele não vai conseguir agradar nunca, porque a oposição sempre vai achar que o que ele está dizendo não é certo. O Bolsonaro não fica abrindo a boca por acaso. Até eu estava ouvindo essa semana uma entrevista da Damares, dizendo que ele reflete muito bem sobre aquilo que fala e as pessoas dizem que ele abre a boca só para falar bobagem. Então, independentemente daquilo que ele venha a falar, ele vai ter a oposição. E o que precisa é demonstrar um pouco mais de equilíbrio na maneira de falar, porque senão vão dizer que ele é agressivo. Por exemplo, esse discurso na ONU, ele foi firme, mas não foi agressivo, ele ponderou tudo aquilo que tinha que ser ponderado. E nas apresentações que ele faz aí, eu acho que atrapalham mais os filhos do que ele próprio. Muito bem, próximo tema, o Ampliar promoverá mais uma edição de seu jantar beneficente, com renda revertida aos programas de formação educacional e profissional da instituição. Realizado anualmente, o evento está marcado para o dia 3 de outubro, no Buffet França, e o tema deste ano é a Aquarela do Brasil, e a atração musical será a banda Inimigos da HP, que promete muito samba para animar a noite. Ô, Léo, primeiramente, vamos falar do Ampliar, sobre esse trabalho de arrecadação de fundos para os programas de formação de jovens, de adolescentes em vulnerabilidade. Então, Mauro, o Ampliar ele é uma instituição que capacita jovens em situação de risco social para o mercado de trabalho. É uma instituição que surgiu dentro do Secov, Sindicato da Habitação, que é o grande parceiro. Nós estamos atuando já faz 29 anos. Nesse meio tempo, nós já atendemos 56 mil jovens, então, assim, é bastante gente, e mais de 78 mil certificados, porque às vezes o jovem faz mais de um curso. E o jantar, queria convidar a todos, anualmente é uma forma da gente angariar fundos para continuar com o programa. Quem é que pode participar desse jantar? Dia 3 de outubro, no Buffet França. Quem tiver disposição e o coração pronto para ajudar. Agora, do Ampliar, o que eu acho que é importante, aproveitar a mídia e fazer um jabazinho, nós atendemos jovens de 14 a 27 anos, a nossa sede fica aqui na Paulista, aqui pertinho, na Paulista com a Brigadeiro, Brigadeiro Luiz Antônio 2344, 8º andar. Se quiserem saber mais sobre os cursos mais detalhadamente, o site é ampliar.org.br. Quantos anos tem o Ampliar? 29 anos. E quantas pessoas já foram beneficiadas durante esse tempo todo? 56 mil adolescentes. 56 mil adolescentes, jovens, né? Porque a gente vai ter... Obrigado. Eu estou lá à frente já faz 3 anos. E é legal. Então, nós temos, sim, muitos cursos na área de beleza, então, maquiagem, cabelo. Porque qual é a ideia do Ampliar? Capacitar o jovem para ele ter o mínimo de habilidade para ele já conseguir um emprego. Porque com 29 anos o Ampliar surgiu em 1990, quando começaram os crimes violentos cometidos por adolescentes, porque o crime violento sempre existiu, mas aquela questão do jovem, do adolescente, ali foi mais impactante. Ele falou, vamos ocupar a cabeça desses jovens, porque com a cabeça ocupada não fazem bobagem. E deu certo. Então, tem aluno que hoje é professor, de vez em quando eles vão lá e falam, aconteceu isso na minha vida. Vocês mesmo organizam ou vocês contratam os serviços? Aliás, as pessoas nos contratam
para dar os cursos. Então, por exemplo, tem outras instituições que são instituições que arrecadam fundos, e aí elas vão lá com a gente e a gente faz o curso em si. Vocês conseguem acompanhar o pessoal que passa, claro que por amostragem, para saber Sim, o que é que aconteceu claro. posteriormente? Eu tenho lá, a minha equipe, ela é bem em cima, ela acompanha, e de uns tempos para cá, com o surgimento das redes sociais, WhatsApp, essas coisas, é mais fácil, você fica mais... Dá para monitorar melhor. Monitorar os melhor, resultados. E é muito legal, porque em vários cursos o adolescente ele já sai empregado antes do curso acabar. O que a moçada prefere mais, hein, em termos de curso? Olha, o curso lá, o que eu mais tenho é na área de beleza, então eu tenho auxiliar de cabeleireiro, maquiagem, manicure, pedicure, porque a menina, o menino já ganha um dinheirinho, e assistente administrativo e auxiliar administrativo. Esses são os meus cursos assim que mais formam, são o de cabeleireiro mais longo, depois o auxiliar administrativo, mas é o que mais tem Vocês jovem. têm informática? Tem informática, tem uma sala de informática. Treinamento. Treinamento. Depois eu convido o senhor para aqui pertinho, nós vamos lá, é bacana. E assim, é uma instituição que eu acho muito importante, porque hoje tem instituição para tudo quanto é lado, né, vereador? E a gente não sabe para onde vai, às vezes a gente quer ajudar e não sabe quem ajudar, então assim, é uma instituição que já existe aí há 29 anos, então... E a demanda tem aumentado, por conta da própria crise aí dos últimos anos. Graças a Deus, no sentido de que assim, a gente consegue atender mais, não por causa da crise. Mas nós fizemos uma reformulação lá e hoje, no mesmo espaço, a gente consegue atender mais jovens. Então, a minha ideia é atender este ano 1.500 jovens. O nosso recorde era 1.250 e qualquer coisinha, que agora não vou lembrar o quebradinho. De fato, eles conseguem recolocação rápida, porque está tão difícil para muita gente com capacitação já, né? Mas é que assim, o jovem, vamos lá, né? O jovem, ele é uma mão de obra, o jovem, pela inexperiência dele, ele é a mão de obra mais barata, é óbvio, ele é inexperiente, então assim, o trabalho dele vale menos. Então ele consegue se colocar rapidamente. E o que eu falei, vários cursos ali, as meninas, os meninos, eles já saem empregados. Antes de terminar o curso, eles já estão trabalhando. E com a divulgação das redes sociais, o aumento da informática, da ciência da computação e tal, eles conseguem hoje chegar no consumidor deles. Então eles hoje muitos saem ali empresários, muitos são empregados, mas outros saem empresários. Então, as meninas, por exemplo, do cabeleireiro, da beleza, elas entram nos aplicativos e as pessoas contactam elas direto. Saem no sentido, só empreendedores, né? Sim, saem empreendedores. Para a sua própria mão de obra. Olha, para você ter uma ideia de como eu valorizo isso, eu sou presidente da ONG Via de Acesso. Que legal. Sou presidente lá há 16 anos, nós já inserimos no mercado de trabalho mais de 500 mil jovens. Olha que beleza. Nós fazemos o maior fórum de carreira para jovens do país. Nós chegamos a ter 10 mil inscritos em cada fórum desse, que fazemos aqui todo mês de junho. E são trabalhos, assim, maravilhosos. O que nós ensinamos ali, principalmente, é comportamento. Como se vestir, como falar, como se comportar com o meio ambiente, como se comportar na hierarquia da empresa, porque o jovem chega, às vezes, com a possibilidade de crescimento, mas ele bate de frente com o chefe e é demitido por causa do comportamento dele. Exato. Então, isso daí nós damos. Eu me lembro, nós fizemos um trabalho com a Vivo, o Garoto Vivo, dávamos um curso longo, depois com formatura, os jovens convidavam os pais, os tios, era aquela emoção toda. 70% desses jovens eram admitidos nas lojas da Vivo e os 30% que ficavam, nós colocávamos em outras empresas. Então, eu faço isso voluntariamente e realmente é um trabalho que dá muita satisfação. Imagino o seu também. Não, Qual que é a ONG, Reinaldo, que você falou? Via de Acesso. Faz 3 anos nós começamos um cursinho preparatório para o Enem. Então, se alguém tiver aí também querendo ingressar na carreira universitária, nós temos um cursinho preparatório e no final do ano nós vamos ter o processo Alguma seletivo. abordagem familiar também? Sim, claro. Nesse sentido, como destacou o Polito, questão o trabalho tem do que ser... comportamento, tem que né? ser com a família. Como se portar dentro de uma empresa. Nós temos curso de comportamento, dentro dos cursos nós colocamos comportamento, como se portar, é o que a minha gerente lá, ela brinca, se você vai usar essa roupa na balada, não serve para trabalhar. Então, porque infelizmente eles não têm essa noção mesmo, é jovem, eu já fui jovem, eu já sei disso. Orientação. A gente vai dando orientação, vai pulindo, porque também não dá para fazer tudo, a gente O dá meu uma tema polida. amanhã no UOL fala exatamente sobre isso, cuidado que o jovem deve ter com as redes sociais, porque ele acaba postando informações que serão visualizadas pelas empresas, e muitos
nem são convidados para o processo seletivo e não sabem por quê. Exato. Eu vou falar que eu, para contratar lá no escritório, eu faço isso. Gente, perguntas do público aqui rapidinho, tem uma para cada um, então vou pedir objetividade. Polito, o Jaime do Jardim Monfilholi quer saber, Jânio Quadros e Carlos Lacerda podem ser considerados grandes comunicadores verbais? Extraordinários comunicadores. O Jânio foi muito habilidoso, competentíssimo. Carlos Lacerda, se você for no meu carro, tem ainda fita cassete ouvindo os discursos do Carlos Lacerda. Também era aquele que batia de frente, aquele que era firme, e não era amigo do Jânio Quadros. Olha que interessante, os dois eram inimigos, adversários, mas extraordinários oradores. Vereador Ricardo Nunes, a Adriana de Vila Prudente, o que a prefeitura poderia fazer para reduzir o número de estupros dentro das escolas municipais? Puxa vida. Tem uma... Adriana, né? Adriana de Vila Prudente. Ô, Adriana, é uma preocupação grande, mas acho que isso aí é mais uma questão cultural, né? As escolas estão tramitando agora lá na Câmara projetos de vereadores que falam, por exemplo, de ter câmeras dentro das escolas. Acho que tudo aquilo que puder estar inibindo é importante, mas a questão cultural acho que pesa muito mais nessa questão do que uma questão de vigilância, né? Aumento de policiamento. Mas talvez isso, acho que a questão de câmeras acho que seria algo importante. Renato do Guarujá pergunta para você, Zé Aníbal, sua opinião sobre a extinção do DERSA. Só para situar o ouvinte aqui, o DERSA, o Desenvolvimento Rodoviário SA, foi extinto por aprovação de projeto na Assembleia Legislativa, projeto do governo de São Paulo. Eu espero que tenha sido bom, que seja bom. Você reduziu, certamente vai encolher um pouco, né? Vai aproveitar os funcionários durante o tempo, aqueles que ainda não aposentaram e tal, e, sobretudo, que tenha uma fiscalização melhor, um serviço melhor do que esse que era provido pelo DERSA. É isso, eu sou totalmente a favor de privatizar o que for possível privatizar. Léo, Mariana de São Caetano do Sul, como requalificar profissionalmente os mais de 11 milhões de desempregados do país? Aí já não estamos falando dos jovens, nós estamos falando de É difícil dar uma resposta dessa, não sei, mas assim, o que eu posso dizer é que é uma questão individual também, né? A pessoa tem que querer se requalificar, porque tem muitos que querem, aí então a gente estende a mão, mas tem muitos também que não reclamam, mas não fazem nada. Tem né? dezenas de iniciativas como essa de vocês, como essa que o Polito participa, e tem, sobretudo, uma massa de recursos no governo, tanto no âmbito do SEBRAE como no âmbito do Sistema S, que poderia ser melhor utilizada. Eu acho que dava para fazer um trabalho muito mais intenso de qualificação dos jovens de 16 a 24 anos, sobretudo na área de inteligência artificial, informática. Com esses recursos, tem espaços disponíveis e vagos pelo Brasil inteiro. É verdade. É uma questão de formatar algo com um grupo muito bem focado e que use uma parte desse recurso do Sistema S do SEBRAE. O Osmar Terra tem bons planos nesse sentido. Tem, mas ainda não efetivou, mas ele tem. O Osmar é um jeito dinâmico. Polito, 10, 15 segundos para sua despedida, você está com vários livros seus. É só uma curiosidade para dizer que a comunicação não é só um problema ou uma solução aqui no Brasil. Os meus livros publicados no exterior, né? Como o Parlare Abbraccio, que faz muito sucesso na Itália. Esse aqui eu não vou dizer porque é da Rússia, foi publicado lá. Esse também publicado na Rússia, esse publicado na Espanha, em Portugal, etc. E é interessante que eu mudo muito pouca coisa quando eu publico os livros no exterior, porque os problemas são mais ou menos semelhantes àqueles que nós temos aqui. E vários desses livros que entraram para as listas dos mais vendidos aqui no Brasil, como o caso Como Falar Corretamente Sem Inibições, também ocorreu o mesmo na Rússia e ocorreu o mesmo lá em Portugal. Seus canais? Polito no Instagram é o mais fácil. Zé Aníbal, sua palavra final, 10 segundos. Passaram 4, os 5 restantes. Tchau. Quero desejar um bom dia aos telespectadores e ouvintes. Vereador Ricardo Nunes. Obrigado, uma honra poder estar aqui com vocês, com uma mesa, né, de pessoas maravilhosas, muito competentes e respeitadas aqui na sociedade, e mandar também um abraço para o Fausto Camunha, que está ali olhando a gente do lado. É uma alegria deixar à disposição lá o gabinete para a gente debater a cidade. Telefone 3396-4063. Obrigado, Mauro. Ótimo. Léo Tavares, bem objetivamente. Eu queria agradecer a oportunidade, mandar uma boa tarde para os telespectadores e ouvintes e convidá-los para participar do Ampliar. Para saber mais detalhes, ampliar.org.br, tanto para participar do jantar, que será agora dia 3. Dia 3 no Buffet França, aqui em Gianópolis, ou quem quiser fazer o curso, né? É só acessar. O site é bem explicado, tem vários cursos, é interessantíssimo, vale a pena. Se não me engano, na Rua Maranhão, não é isso? Não, aqui Avenida não. O Buffet França é na Avenida Angélica.
E o Ampliar é aqui na Brigadeiro Luiz Antônio. O evento. O evento é na Rua Maranhão, no Angélica. Muito bem, quero agradecer a presença de todos, José Aníbal, Reinaldo Polito, Leonardo Tavares, Ricardo Nunes, nessa edição do programa Gente que Fala, na mesa de som Fabiano Souza, gerência técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do programa Gente que Fala, você ouvinte, que é a razão da nossa presença aqui. Muito obrigado pela sua audiência, fique agora com o Caio Sorriso Show, ele já está chegando para alegrar o seu início de tarde. Tchau, tchau, até amanhã.